Bom, bora lá. Na última aula a gente criou essa classe com essas anotações, né, do entity, table e @id. E aí nós vimos que essas anotações dessa classe, só com ela, né, já criou por si só a tabela no banco de dados, a tabela referente ao aluno com todos esses campos aqui, né? Deixa eu abrir aqui. E aí o que acontece? Por que isso foi possível? Por conta do JPA com Hibernate. Além dessas tabelas aqui, eu vou criar algumas outras classes, além dessa classe que a gente já criou, só para a gente ter uma estrutura mais completa do projeto. Aqui está a tabela que foi criada automaticamente, né? A tabela aluno, ID, data de nascimento, matrícula e nome. Nesse projeto aqui. ID, data de nascimento, matrícula e nome. Isso foi só a classe aluno no model, né? Vamos criar aqui na classe repository uma classe chamada aluno repository. Essa classe ela vai ficar responsável por fazer a comunicação com o banco. Eu vou anotar ela aqui com @repository. Ele faz um import aqui do org spring framework stereotype repository. Todos os repositories que a gente criar tem que ter esse @repository aqui para representar que é uma classe de repositório que por sua vez faz comunicação com o banco, né? Ela vai ficar vinculada. Na service, ó, no pacotezinho service, eu vou criar uma classe chamada aluno service. E aí essa classe também tem uma anotação que é @service. Vocês vão ver que todas as classes têm uma anotação específica de acordo com o que aquele pacote faz, né? A responsabilidade de cada pacote. E aí na controller eu crio uma classe chamada aluno controller. E aí eu ponho uma anotação @rustController. E eu posso colocar uma anotação que é request mapping. E aí eu ponho aqui /aluno. Se não me engano eu posso fazer isso também. Que é para especificar o caminho da minha URL do projeto, tá? E aí o que acontece? Igual a gente tinha visto no Paint que eu fiz um exemplozinho bem básico, né? A controller chama a service chama a repository. Como que isso fica aqui, né? Existe uma coisa chamada injeção de dependência, que a gente injeta dependência de uma outra classe na classe que a gente quer. No caso da controller, ela vai ter a classe service. Então eu coloco aqui private, o nome da classe aluno service, e aí o nome da variável que eu vou usar o mesmo nome, só para manter um padrão. E aqui eu faço a injeção de dependência com a anotação que é @autowired. Autowired, eu injeto, o que acontece? Sem esse autowired, como que a gente injetava dependências, né, em uma classe? A gente geralmente instanciava ela assim, ó, igual new aluno service, né? Seria tipo isso aqui, instanciar uma classe, né, uma variável que seja, né? Colocar igual e colocar um new e o nome da classe aqui, e aqui não passa nenhum parâmetro. Agora com o Spring Boot, a gente faz isso colocando @autowired, tá? E aí não precisa fazer isso aqui, ó. Isso aqui ele injeta uma dependência, ele injeta a classe aluno service dentro da aluno controller. E lá na aluno service a gente também faz algo parecido, só que para o repository. Private aluno repository. E também a anotação @autowired. Beleza. Essa é a primeira configuração. Agora eu vou criar um endpoint aqui do tipo get para retornar todos os alunos que estão no banco, tá? Só para vocês verem um fluxo completo de uma implementação de REST, de API REST, né? Aqui eu vou criar um método parecido com aquele Hello World que a gente fez, só que agora ele vai retornar um aluno. Public, ele retorna um objeto que é um aluno. E eu vou chamar esse método de buscar alunos, por exemplo. Abre e fecha parênteses, não precisa receber nada. Abre e fecha chaves. E aqui eu pego uma lista de aluno, chamo ela de alunos,
e ela vai receber, deixa eu importar essa list, importei o Java Utilist. Ela vai receber o aluno service, que é a classe, ponto. E aqui eu vou pôr um método que eu ainda não criei lá no aluno service, só que eu vou criar. É como se fosse um código futuro, né? Vou criar um método lá e já posso colocar ele aqui já com um nome que eu pré-defini. Como, por exemplo, get all alunos. Abre e fecha parênteses. Aí ele vai reclamar, né? Ó, cannot resolve method get all alunos em aluno service. Tem essa opção aqui, ó. Eu gosto de usar ela porque ela ganha tempo para nós. Ó. Create method get alunos em aluno service, tá vendo? Quando eu tento chamar um método dentro de uma classe cujo esse método aqui ainda não existe, o IntelliJ fala pra gente aqui, ó. Se você quiser, eu posso criar esse método, né, get all alunos, lá em aluno service. Eu vou clicar aqui, ó, e aí ele cria pra mim um método já, entendeu? Uma estrutura inicial. E aí ele já foi pra lá, ó, já foi para aluno service. A gente estava no aluno controller, ó, parou de dar erro. Quando eu mandei ele criar o método, ele já vem para cá, para aluno service. Em aluno service, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer algo bem direto. Vou fazer um return, já para retornar a lista. Aí eu chamo o método, eu chamo a classe aluno repository aqui, né, a variável. E eu dou um ponto. Aqui é find aqui, find. Deixa eu ver. Ah, tá. O aluno repository aqui, ele tem que ser uma interface, tá? Ele não é uma classe, eu esqueci de falar isso. A gente vem aqui em class muda para interface. Tá? O que vai mudar é o seguinte. Por ele ser uma interface, ele tem a notação de repository, ele vai ter alguns métodos pra gente aqui já, ó. Ou era para ter. Find. Tá. Tem outra coisa que faltou aqui. Além dele ser uma interface, ele tem que ter um extends JPA repository. Ele tem que ter esse extends JPA repository, que vai ser o assunto que eu vou falar daqui a pouco. E aí eu ponho esse símbolo de diamantezinho aqui, menor, maior. Dentro dele eu vou colocar duas coisas, olha só. Ele pede aqui o seguinte, ó, um @t, que é uma classe qualquer, uma classe genérica qualquer, e um ID. O t vai ser referente à classe aluno, né, o model aluno aqui, e o ID é a variável que representa o ID, né? Toda entidade aqui, todo modelo, ele tem uma variável que representa o ID, no caso aqui, ó, ela é um long, né? É um ID, o nome dela, e ela é do tipo long. Então aqui a gente vai pôr aluno, que é a nossa classe principal, vírgula, a classe principal que eu digo é o modelo, né? É a nossa modelo da tabela, vírgula long. Long é porque o ID ele é tipo long. Se eu mudasse meu ID para tipo string, olha só, ele iria dar erro lá e ia falar, aqui mesmo ele vai dar erro, né? Deixa eu até mudar de um jeito melhor, que eu não mudei refatorando, né? Deixa eu ver se dá para refatorar aqui. Ah não, só dá para dar o rename, né? O long aqui não dá para mudar. Eu posso mudar em tudo, deixa eu ver. Se eu mudar todas as referências de long para string, só para a gente conferir lá. Beleza. Se eu voltar no repository, ó, ele não reclamou, mas ele deveria reclamar aqui, porque agora o ID ele não é mais long, ele é string. E aí aqui deveria ser string também, entendeu? Em que caso que o ID é string? Em caso específico que a gente não usa um identificador comum, a gente usa o UID, tá? O UID, ele é um identificador especial que a gente usa em base de dados no SQL, não relacionais, que é diferente das tabelas que a gente usa atualmente, tá? O que é o UID? É um código especial aqui, eu vou mostrar para vocês. Ele é um ID generator. Ele é um monte de número que é gerado aleatoriamente, olha. Isso aqui é um exemplo de UID, tá vendo? E aí eu uso para quando eu não tenho sequencial, né? Quando eu não preciso de um ID sequencial e quando a base de dados é não relacional, que é um esquema um pouco diferente, eu uso esse UID no formato string. No nosso caso, a gente vai continuar usando long, tá? Que é o padrão que a gente usa nesse caso aqui.
Beleza. Eu tenho esse extend JPA repository e agora sim, com esse extends para o JPA repository, que é uma outra questão, né? Ó, é uma outra interface que tem outras coisas. Aí sim a gente tem alguns métodos especiais dele aqui do JPA repository. Olha só. Find all passando um sort, find all by ID, save, find by. Tem um find by ID em algum lugar aqui. Ó, find by ID. A gente vai usar grande parte deles aqui. Tem um delete all by ID. Tem um delete all sem passar nada, deleta tudo. Nesse caso aqui a gente vai usar o método find all, tá? Esse método find all, ele tá vindo justamente do JPA repository aqui, tá? Por isso que tem esse extend JPA repository. E beleza, então esse é o fluxo, tá? A gente tem um repository. O repository tem o extends para o JPA repository. Nesse JPA repository é onde tem os métodos mais específicos que a gente vai precisar, como find all. Aí na service eu tenho a injeção para o aluno repository. Eu chamo o método find all, já retornando aqui. Ele vai retornar uma lista de aluno, por isso que não está dando erro. E aí da service vem para controller. E aí a controller chama a service, chama o método da service. E aí por fim eu dou um return alunos aqui, a lista de alunos. Aqui é uma lista também, né? List aluno. Entenderam essa parte? Ficou meio confuso? Quem quer perguntar alguma coisa? Beleza. Só tô acompanhando por enquanto. Beleza. Estamos no mesmo clima. Beleza. É meio complicadinho mesmo esse fluxo, mas vocês vão entender quando vocês fizerem também. Eu vou popular a tabela aqui manualmente, vou pôr algumas coisas. Ano, mês e dia, 1997, 10/31. Se não me engano aqui o padrão é americano, por isso que eu falei ano, mês e dia. Matrícula pode colocar qualquer uma, 15 007 0288. O ID eu acho que ele, não lembro se eu, ele vai estar com o auto generate, então erro de sincronização, deixa eu dar um F5 aqui. Vamos ver se vai dar certo. Viola restrição de não nulo, detalhe, registro nulo. Será que é o ID? Deixa eu conferir. Deixa eu ver se ele está com auto incremente. Ele não está com auto incremente. O que acontece? Aqui a gente, para ele criar a tabela com auto incremente, a gente precisa ter outra anotação aqui, que é esse generated value, se não me engano. E aqui dentro dos parênteses a gente põe strategy, generate type, identity. Faltou colocar isso aqui. Deixa eu apagar esse dado e vou subir de novo. Deixa eu ver se ele vai atualizar a tabela ou se eu vou precisar dropar a tabela. Startou. Deixa eu dar F5 aqui. Parece que não atualizou não. Deixa eu tentar inserir os dados novamente sem passar o ID. Opa. Não foi. Então, quando ele não atualiza a tabela automaticamente, a gente tem que dropar a tabela, tá? Deleta a tabela aqui, ó. Excluir. Aí eu subo de novo o projeto e ele vai recriar toda a tabela com essa anotação. Essa anotação é aquele autoincremento que a gente colocava manualmente, tá? Então vamos conferir se agora sim veio. Vamos atualizar aqui. Criou a tabela. Ó, identidade by default. Eu acho que agora sim foi. Vou tentar inserir aqui manualmente. Aí, ó. Agora tá com alto incremento. Então eu vou criar aqui mais dois de vocês aqui. Um pouquinho 2017. Só pra gente fazer mais rápido. Não vou mudar a data. Posso até mudar um ano aqui. Vamos mudar o ano.
Pô, 98 agora. 2018. Beleza. Bom, tem 3 dados aqui na nossa base. A gente tem toda a estrutura que vai buscar esses dados, né? E vai retornar nesse caminho /aluno. Vamos testar agora, né? Deixa eu abrir o Postman. O último teste que a gente tinha feito no endpoint era o Hello World, né? Que retornava só uma string. Agora ele vai buscar o dado direto do banco, passando pelas nossas camadas, e vai retornar pra gente. Aqui, por uma questão de organização, deixa eu apagar esse teste. Eu vou criar uma pasta chamada aluno, e aí dentro dela eu crio as chamadas aluno aqui. Dentro dessa pastinha eu vou adicionar um request. Aqui eu vou chamar de get alunos. E aí eu vou criar o URL, ó, esse aqui, ó, http localhost, né, que é a nossa máquina local, 8080 é a porta que está rodando no nosso projeto, no nosso serviço, /alunos, que é alunos mesmo? É aluno no singular, que é o caminho, né? A gente chama de path aqui, onde está o endpoint, né? Onde está esse método. Vamos mandar a requisição, vamos ver se vai dar certo. Ó, deu um 404 not found, ele não encontrou esse cara aqui. Eu acho que talvez, deixa eu ver, não, a porta é 8080, deixa eu subir de novo. Deixa eu ver aqui. A porta subiu certo. Tá, eu acho que é aquela anotação que tá errada, então. Cadê? Esse request mapping, talvez não seja request mapping. Ah, tá, aqui faltou @getMapping, ó. Faltou @getMapping para fazer com que esse método se torne de fato um endpoint, tá? Vamos subir de novo. Beleza, subiu. Vamos testar aqui. Agora sim, olha só que legal. Ele retorna para nós uma estrutura no formato JSON com todos os dados dos alunos que estavam lá no banco, tá vendo? ID 1, o nome, Gabriel Augusto, tal. ID 2, nome Leandro, ID 3, nome Enoch, tá vendo? Isso foi um get mapping passando por todas as camadas aqui, ó. Passando pelo controller. O controller chama o método da service. E a service já chama o método do repository, que por sua vez, né, esse método do repository, aqui, ó, ele está vindo do JPA repository. A gente não tem esse método implementado aqui, mas se eu ir no JPA repository, ó, procurar por find all, ele tem aqui uma implementação. Aqui a gente está entrando um pouco mais longe, mas basicamente ele monta uma query que é o select asterisco from aluno, tá? A gente pode até ver essa query sendo realizada aqui, ó. Se a gente colocar algumas configurações no Application Properties, a gente vê a query que ele está montando. É interessante a gente ver a query que a gente vai ver que é a mesma que a gente fez no DAO, no projeto DAO ali. Nesse projeto aqui, ó. Vai ser um select parecido com esse aqui. Só que vai ser from aluno, né? Deixa eu ver aqui quais são as configurações só. Que eu não lembro de cor, acho que é muito difícil de decorar essas configurações. Mas a gente sempre tem elas anotadas aqui. É esse. Ah, muda a branch aqui, só um segundo. Source, main, resource. Não vai ser isso aqui. Deixa eu procurar aqui no navegador mesmo. Que aí vocês veem como é que eu faço, porque eu não decoro essas coisas. How to show queries in Java Spring Boot Application. Só pôr assim. Vamos nesse cara aqui, a Beldum. É bem legal esse site. Ó, primeira coisa que ele faz, Spring JPA show SQL true. Copio isso aqui. Venho no projeto aqui
e colo no Application Properties, tá? Spring.jpa.show-sql igual a true. E essa outra aqui, ó, to build your pretty print, né, para melhorar a impressão do SQL, we can add esse outro. Spring.jpa properties hibernate format SQL, para formatar o código SQL, né? Vou subir de novo o projeto, sempre que a gente faz alguma alteração, sobe o projeto novo. Subiu, beleza. Limpei, vou chamar o get novamente. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Hibernate, dois pontos, olha. Faz aqui pra gente certinho, ó. Select, ao invés de usar asterisco, ele chama todas as coisas aqui, todas as colunas. From aluno, e aí ele deu um alias, né? Um alias como se fosse um apelido para a tabela aluno. Ele chamou a tabela aluno de A1 underline 0, tá vendo? Por isso que aqui ele tem A1 underline 0 ID, tal. Para a gente fazer isso aqui no Debeaver, não precisaria colocar esse alias de A1.0, A1 underline 0, né? Mas o Hibernate ali por trás ele faz. Ó, se a gente executa aqui, ele traz tudo. Se eu tiro esse A1 underline 0 aqui, funciona da mesma forma. Mas é uma coisa que a implementação ali faz por trás, entenderam? Certinho? Bom, vamos agora um pouco para a teoria de o que está acontecendo ali por trás desses códigos ali que a gente implementou, né? Bom, a mágica do Spring Boot, do Spring Data JPA com o Hibernate, né? O que é o JPA, o que é o Hibernate, o que está acontecendo aqui? Vamos lá. O passado sombrio, a era do JDBC e o Connector J, né? Que a gente fez aquela implementação DAO. Como fazíamos no módulo 5, trabalho 100% manual, a gente tinha que abrir uma conexão, escrever um string SQL, tipo um insert ou um select, né, um update, preencher aqueles pontos de interrogação com o uso do prepared statement, fazer o execute update e fechar a conexão. Tinha que lembrar tudo isso, né? Abrir conexão, fazer o prepared statement e lembrar de fechar a Acho que você não conexão. tá streamando, Gabriel. Não, deixa eu ver aqui. Uai, esqueci de streamar. Deve ter parado. Foi? Agora foi. O projeto que eu fiz aqui, vocês viram ou eu não tava streamando aquela hora também? Não, o projeto no TeleJ tava vendo. Ah, bom. Ah, beleza, menos mal. Deve ter dado alguma coisa. Bom, tava aqui, ó. O que acontece? Qualquer coisa vocês me avisam de novo. Saiu de novo. Saiu? Ah, rapaz. Isso é coisa do PowerPoint, então, aí. Eu mando compartilhar a tela, ele para. Ah, tá. Deixa eu ver aqui, então. Deixa eu ver. Assim tá na tela cheia pra vocês? Não, ele fica na tela do passador. Pois é. É isso que eu queria mudar. Ah, tá. Acho que agora foi. Já tá perfeito. Bom. Era a opção errada. Bom, como eu tava falando aqui, tem a questão do JDBC com Connector J, que a gente viu no módulo 5. Quais eram os problemas, né? Boilerplate excessivo, dezenas de linhas repetitivas para operações simples, um código mais sujo e difícil de manter. Por mais que a gente tenta usar um padrão, que era o padrão DAO, né? Tinha muito string, muitos inserts, né? Muitos problemas ali. Fragilidade extrema. Se a gente esquecer de fechar a conexão, o servidor cai. Se errar uma vírgula na string, dá um erro em runtime. O que acontece aqui, né? O que é o runtime? Runtime é o tempo de execução, é quando o projeto está em execução e aí eu tenho, por exemplo, um string SQL, um comando ali de um insert, um select, e tem um erro nesse comando que eu digitei manualmente, né? E aí eu não consigo ver esse erro quando eu subo o projeto, eu só vejo o erro quando eu vou testar de fato a aplicação, o que pode ser um problema. Essa questão do servidor cair aqui é quando eu não fecho as conexões, né? Se eu tenho um comando de select lá, eu faço, sei lá, 10 select, 20 select, vou fazendo selects ao longo do dia sem resetar o projeto ou algo do tipo. O select ele vai abrir a conexão,
Mas se eu não fechar, ela vai continuar aberta ali. E aí, com o passar do tempo, o servidor não vai aguentar tantas conexões abertas e vai cair. Tá? Esse que é um problema aqui, se eu não fechar a conexão. Manutenção cara. Qualquer mudança no banco exige reescrever várias classes DAO manualmente, né? Por exemplo, se eu tiro uma coluna lá do banco, eu tinha tabela produto, aí eu tiro alguma coluna ou acrescento uma coluna. Eu teria que reescrever vários daqueles scripts SQL, né, daqueles comandos que a gente tinha lá no produto DAO, o que demanda muito tempo. Bom, o problema do paradigma. Mundo Java orientado a objetos, né? Que tem aqui herança e polimorfismo, objetos complexos, né? Existe essa possibilidade de a gente ter objetos complexos, listas e collections, grafo de objetos, entre outras coisas. Mundo relacional, questão do banco de dados, né? Tabelas planas, linhas e colunas, tipos primitivos, chave primárias, que é o ID no caso, né? E chaves estrangeiras. O que é chave estrangeira? É como se tivesse um ID de uma outra tabela dentro da tabela que eu tô, por exemplo. Um vínculo entre aluno e biblioteca, por exemplo, né? A biblioteca ela tem o ID dela e o aluno ele tem o ID dele. Se eu falo que o aluno pegou um livro emprestado da biblioteca, eu vou fazer um vínculo entre, por exemplo, esse livro que ele pegou, o ID do livro, e o ID do aluno, né? Então a chave estrangeira seria, por exemplo, a chave do livro, no caso. E a chave primária seria a chave do aluno. Joins complexos. Joins são vínculos entre tabelas, né? São que a gente pode fazer no select. E é isso, a gente vai ver essa questão da chave estrangeira e dos joins ainda. A solução, né, desses problemas que a gente tem ali no DAO, né? No sistema DAO com Java puro e o Connector J. É o ORM. O que é ORM? É a sigla para Object Relational Mapping, ou mapeamento objeto relacional, né? Objeto é a parte do Java e relacional é a parte do banco. Igual eu falei, o banco que a gente usa atualmente é um banco relacional. Existem bancos não relacionais. Tradutor automático. É uma técnica onde uma ferramenta faz a tradução automática entre objetos Java e tabelas do banco. Você foca no objeto e o ORM cuida do SQL. Igual a gente viu ali que ele montou um select para a gente automaticamente. Automação. Você diz salva esse objeto e a ferramenta gera o insert automaticamente. Segurança. Elimina erros de sintaxe SQL e esquecimento de fechar conexões, né? Lembra que tem aquela falha de segurança que eu falei do SQL injection, né? Que tem que pôr aquele prepared statement, tem que pôr as interrogações e tal, porque senão tem essa falha. Com o ORM não existe isso, não precisa nem se preocupar com isso. Produtividade, reduz o código boilerplate em até 90%. Boilerplate é um código que se repete várias vezes, né? Que são trechos de códigos que são muito parecidos. JPA. O que significa JPA? Java Persistence API. Basicamente, o JPA ele é uma especificação, né, que a gente pode chamar de contrato, ou também uma interface, né? Lá no código mesmo ele vai ser uma interface, que define as regras, né? Aqui, ó, as interfaces e as anotações padrão, como @entity e @id. Mas não possui código que executa o trabalho pesado. Então é só a interface que determina ali o contrato, que vai falar, ó, tal classe, tal método tem três variáveis, recebe três variáveis, ele retorna uma variável, ele retorna void. O nome desse método vai chamar findAll. Tudo isso é determinado pelo contrato aqui, que é o JPA. O Hibernate, ele é a implementação de fato desse código, né, que o JPA determinou no contrato. Então, ele é o motor que roda por baixo dos panos, ele lê as regras que o JPA criou ali, que ele gerou, e ele executa o SQL no banco de dados. Ó, a analogia para o JPA aqui é como a Constituição ou as leis de trânsito dizem o que pode ser feito ou não, né? E o Hibernate é o policial, por exemplo, ou um motorista, quem de fato executa a ação seguindo as leis, né? Então essa é a analogia para os dois aí. Antes, né, com Java puro, o que a gente fazia ali? Tinha o produto DAO, acho que era produto DAO mesmo, que a gente tinha todas as implementações, né? Tinha que preocupar com abrir a conexão, com ter o comando do SQL, por exemplo, insert, não sei o que, na tabela tal. Tinha que ter o prepared statement para colocar todas as variáveis, né?
E agora com o Spring Boot aqui, com o repository e tudo mais, JPA Repository, ó, a gente tem uma forma mais fácil aqui, ó. Ele fala nenhum código necessário. O Spring cria a classe em tempo de execução. Que é justamente o que a gente fez, né? O que a gente fez naquele select lá. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo essa outra tela também, beleza? Vocês estão vendo a tela do IntelliJ, né? Então, sim. Beleza. Aqui, ó. Olha só, eu fiz um select sem precisar ter um comando de select igual a gente tinha feito aqui, ó. Só para lembrar, ó. Olha tudo que a gente fez aqui para buscar a lista de produtos. Tudo isso aqui com o JPA e Hibernate vai para o espaço. Não preciso mais de nada disso aqui. Ele está já implementado aqui com o JPA Repository. Ele faz um mapeamento, né, de cada linha, de cada coluna da tabela com o nosso objeto, aluno no caso, né? Busca todos os dados, já joga numa lista e já traz para nós. Ele joga na lista, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu já estou colocando na lista de alunos. Então é isso que o JPA com Hibernate, no caso Spring Boot, faz pra gente. Por trás dos panos ali. Ó, JDBC dá o antigo, né, que tem um exemplo, né? Abre a conexão, tem o comando string, SQL insert, nananã. Prepared statement, passando os dados. Tem a possibilidade de lançar uma exceção aqui. Tem que lembrar de fechar a conexão, porque se manter a conexão aberta, uma hora o banco cai. E com Spring Data JPA, se fosse um save, por exemplo, ó, seria só isso aqui, ó, repository.save, passando o objeto que eu quero salvar. A gente vai até implementar esse save também. Mais uma comparação, né, do JDBC puro antigamente. O select aqui, select asterisco from produtos. E aí tem que receber esses dados do produto aqui dessa forma, né? Aqui na verdade ele está passando esses dados, né? Por causa do where, que a condição dele, o nome é igual a tal e o preço é maior que tal. Com Spring Data JPA, olha só como é que ficaria. Find by nome and preço greater than, né? Isso aqui é se não me engano, é um JPQL, né? Eu estou fazendo uma query só pelo nome do método, tá? A gente pode fazer isso também, que eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Como funciona? Você apenas declara o método na interface, que é o repository, né? O Spring lê o nome do método em inglês e traduz automaticamente para um SQL em tempo de execução. Decompondo a mágica. Por exemplo, find by, né? Por exemplo, find by ID. Seria um select from, asterisco. No caso ali, asterisco ele põe o nome de todas as colunas. From é o nome da tabela, seria aqui no caso. E o where seria o que eu colocasse aqui depois do by, né? Se fosse um find by ID, o where seria ID igual a tal. Se, por exemplo, ele põe nome, ele traduz esse aqui para o nome igual à interrogação. Se fosse um AND, seria uma condição de juntar duas condições, né? Por exemplo. Preço, esse aqui já é uma coisa um pouco mais avançada, que está em inglês. A única coisa que está em português aqui seria a variável preço, né? Preço greater than. O que significa greater than? Maior que, né? Por isso tem um símbolo de maior que. Aonde o preço é maior que e a variável que eu passaria. Existem várias possibilidades da gente fazer vários tipos de find diferentes que a gente vai fazer ao longo do curso aí. Conclusão. Foco no que importa. Porque o mercado escolheu Spring Data JPA. Não perde tempo escrevendo SQL manual, abrindo e fechando conexão, preocupando com isso, né? Corrigindo bug de infraestrutura, que é a questão do boilerplate também. E o ponto positivo, invista em inteligência. O desenvolvedor back-end caro deve focar nas regras de negócio e no valor para o cliente, né? A gente não precisa preocupar com ficar escrevendo SQL manualmente, ficar preocupado com abrir conexão com o banco e tudo mais. A gente se preocupa com regras de negócio, que é o mais importante. Tá? Regras de negócio é aquelas coisas, aquelas condições, né, para uma coisa funcionar. E é isso. Vamos. Vocês têm alguma dúvida referente aos slides? Quer que ver alguma coisa? Não. Beleza. De boa. Bom, vocês verem o tanto que é fácil agora a gente implementar outras coisas aqui. Vamos implementar um save aqui do aluno, tá? Eu vou começar pela service e vou voltando até a controller. Na verdade só tem essas duas, né? Aqui na service eu vou criar um método public. Ele vai ser void, não vai ter um retorno. Eu vou chamar ele de
add, insert, deixa eu pensar. Create aluno. E aí, para criar um aluno, ó, esse aqui ficou errado, aqui é um C minúsculo. Eu vou receber um aluno aqui como parâmetro, que é o que vai ter os dados, né, do aluno. E aí eu vou chamar aqui, ó, aluno repository .save e eu passo a variável aluno, né, que representa o nosso model aluno. Pronto, isso aqui é a implementação necessária na service. Na controller, eu vou chamar a service agora. A controller, ela vai ter que ter uma anotação para isso aqui virar um endpoint, que é o post mapping. Post mapping é para criar, né? Put mapping é para atualizar, get mapping é para buscar os dados e delete mapping é para deletar os dados. A gente vai ter essas 4 anotações que é referente ao CRUD que a gente já falou muito. Então agora eu vou criar um método, né? Eu já fiz a anotação, vou criar um método aqui. Public. Vou chamar ele de void também. Vou chamar ele de inserir aluno. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E aí eu chamo aqui aluno service.create aluno. E aí o que acontece? O método create aluno da service, ele precisa receber um aluno, né? Ele precisa receber essa entidade aluno. Como que eu vou passar essa entidade vindo do endpoint agora, né? Que se eu colocar só aluno aqui, ó, não tem de onde ela vem, né? Então, eu preciso fazer uma anotação aqui nesses parênteses aqui para receber o aluno, né? Eu posso fazer isso aqui só para começar, né? Aluno, beleza. Só que só isso não é suficiente. Aqui no Postman, eu preciso de alguma forma, né, para passar esse aluno lá. O que a gente usa aqui, ó? A gente usa uma coisa chamada body, né? Body, tradução é corpo, e realmente a gente usa essa palavra corpo, que é o corpo da requisição. A gente chama de corpo da requisição. No método get eu não tenho corpo de requisição, né? Ele não tem, eu não preciso passar nada porque ele só vai buscar os dados. Mas para o post mapping eu preciso ter aqui. Como é um corpo de requisição e a gente está falando de requisição, em inglês ficaria como request body, né? Request de requisição, body de corpo. Então é justamente essa anotação que eu vou pôr aqui, olha só. Request body. E com essa anotação aqui, eu falo que o meu endpoint, né, esse método virou um endpoint porque eu pus o post mapping, beleza? E aí eu falo que ele vai receber em request body um objeto aluno, tá? E aí aqui, ó, agora a gente consegue, só subir de novo, né? E já está pronto a implementação, é só isso que a gente precisa. Quantas linhas de código foi, ó? 1, 2, 3, 4. 4 na controller. E mais 1, 2, 3 na service. 4 mais 3, 7 linhas. Com 7 linhas de código, eu criei uma implementação para salvar um objeto tipo aluno no nosso banco. Isso é o poder do Spring Boot. Eu vou vir aqui, ó, da request, né, na pasta aluno. Essa nova requisição vai chamar insert aluno. Ela aqui, ó, tem que mudar esse tipo agora de get vai para post. A URL vai ser a mesma, tá? Já tá até aqui, ó. Eu posso usar a mesma URL, mesmo path, né? Barra aluno. Só que o método post, ó. Beleza. E aí, o que vai mudar? Eu vou vir aqui em body. Tem várias opções, né? Parâmetros, authorizations. A gente vai falar sobre eles ao longo do curso. Headers, o que é headers? Eu vou mostrar para vocês. Mas no momento a gente precisa só desse body. E vamos aqui, ó, nessa opção, ó, raw. Aqui em raw, do mesmo jeito que eu recebo aqui um JSON, né, com vários dados, eu vou passar um JSON, tá? E aí, para facilitar a nossa vida, eu vou copiar esse JSON aqui, ó, por exemplo. Como isso aqui é vários alunos, eu vou pegar o JSON que representa um aluno só. Vou colar aqui, ó. Deixa eu dar uma organizadinha. Beleza. O ID eu não preciso passar. O ID ele põe sozinho. E aqui eu posso mudar o nome, por exemplo, Gabriel 2. A data de nascimento, ela tá no formato que é o formato padrão que salva no banco, tá? E ele traz desse jeito, com ano, mês, dia. E o T é de time, 2, né, 2 horas, se não me engano. Minutos, segundo e milissegundos. E o Z é... Esqueci o que significa o Z.
Acho que é negócio do TC. Mas esse é o formato que ele põe, né? Matrícula eu vou colocar só 0 mesmo, só pra gente conferir. Vou mudar o mês para 5, 20, só para ter alguma coisa diferente. E vou enviar essa requisição para o nosso servidor do back-end. Ó, ele não tem um retorno, né? A gente colocou que era void, né? Não retorna nada aqui. Mas ele tem um status code que é 200. 200 ok, quer dizer o quê? Ó, request successful, deu certo a minha aquisição. Se eu for no banco, na tabela aqui aluno, eu atualizo ela aqui, ó. Inseriu pra gente já o Gabriel 2. Eu posso até testar com o nosso get alunos aqui. Agora ele vai trazer um cara a mais aqui, ó. Olha só. Ele trouxe o ID 4 que eu acabei de inserir. E tudo isso com 7 linhas de implementação. Isso é a facilidade que a gente vai ter aqui. Certo? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? De boa. Beleza. Vou subir esse projeto. Deixa eu ver se eu já criei ele lá no GitHub. Eu vou subir essas alterações aqui. Eu vou dar um git add ponto, git commit -m, feature, implementação. Deixa eu pensar aqui, estrutura. Estrutura aluno e vírgula get mapping, vírgula post mapping. Vou pôr dessa forma. Então é isso. Por hoje é isso. Na próxima aula eu vou implementar o resto do CRUD aqui, né? A gente já fez o get, o post, falta o put e o delete. Vou implementar os dois, vocês vão ver que é muito simples. Seguindo essa lógica que eu fiz aqui, se vocês quiserem tentar implementar depois, né? Por exemplo, o update também vai ser save. Né? Aqui a gente não tem por exemplo, se eu procurar o update, não tem. O update vai ser save também. Com a diferença que o update ele passa o ID do aluno, tá? Quando eu passo o ID do objeto, ele entende que é uma atualização. Quando o objeto não tem ID, né? Aqui no próprio método aqui, ó, no próprio raw, se ele tem ID, é porque é atualização. Se ele não tem, é porque é criação. E aí o outro método é o delete. O delete eu posso deletar pela própria entidade aluno ou pelo ID, ó, delete by ID. É mais interessante que seja pelo ID, tá? Então é isso, até a próxima aula. Então, até a próxima. Valeu. Fechou. Até a próxima.